eles não vão te enganar. Aí botou minha foto e a do Sabino. Cara, eu fico até lisonjeado com um negócio desse, cara. Ainda bem que você reconhece que eu e o Sabino não vamos enganar os crentes, né? As pessoas. Eu, por exemplo, se eu quisesse enganar as pessoas, eu seria um pastor que estaria defendendo um judeu voador que fez um The Walking Dead em Jerusalém e que se fosse em prancha no Mar da Galileia, né? E aí talvez eu conseguisse muitos dízimos e ofertas dos crentes sendo enganados com isso, né? Mas vamos reagir ao vídeo, que é o que interessa. Antes de mais nada, deixa eu só dar aqui um disclaimer. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse vídeo aqui. Já que ele estampou a minha foto na capa, eu tenho que detalhar, né? Esmiuçar em vários vídeos, vários trechinhos, mostrando os erros do Iago Martins, que foram assim vários absurdos. Você vai ver que apenas pequenos trechos assim de 1, 2 minutos dá vídeos inteiros e longos. Vamos começar aqui então. Sim, tem gente que não acredita que Jesus existiu. Ora, que tem gente que não Assim como tem gente que acredita que Horus não existiu, assim como tem gente que acredita que Odin não existiu, que Thor não existiu, que Hércules não existiu, né? Tem gente que tem sensatez suficiente para saber que homens não nascem de casadas virgens, que mortos não ressuscitam, que homens não andam sobre as águas, que pessoas não voam pelo céu, que milagres não acontecem. Então, essas pessoas têm sensatez suficiente para descartar mitos construídos pelos homens, né? Como Horus, Osíris, Odin, como Quetzalcoatl, esses deuses mitológicos, essas figuras mitológicas criadas pela humanidade, né? Mas vamos continuar aqui, ó. acredita em Deus, isso a gente sabe. Que tem gente que não acredita que Jesus era o Cristo o Salvador. Isso é verdade, todo mundo sabe disso. Mas existem pessoas que não acreditam que Jesus foi um personagem histórico. Por mais que não seja... É óbvio, porque a historicidade desse personagem carece de fontes. Não existe nenhuma fonte documental de um personagem hipotético que tenha sido real. Todas as documentações que nós temos falam de um personagem mitológico fictício, que era um deus. Então não. Não existe nenhuma evidência para um homem real que teria existido. Isso é apenas historinha, a gente vai desmontar isso ao longo dessa série, né? Vamos lá. Mas existem pessoas que não acreditam que Jesus foi um personagem histórico. Por mais que não seja uma posição muito comum no ambiente acadêmico, é uma posição que às vezes ganha algum vulto na internet. Então na cabeça dele, né, não é uma posição que é relevante na academia, é só coisa da internet. Vamos ver aqui, vamos dar uma analisada se na academia é ou não é uma posição relevante, ou se é coisa só da internet. Vamos lá. Primeira coisa, uma das primeiras pessoas que tratam disso é o Richard Kell. Isso aqui é o currículo dele, tá? Você pode ver que é PhD em História. Eu, inclusive, tenho o livro dele aqui que eu tive que importar, porque isso aqui não tem no Brasil, né? Aqui, ó. On the Historicity of Jesus, do Richard Carey, tá? É um livro, ó o calhamaço aqui, que é de um PhD em História, muito relevante academicamente. Ó o currículo do cara aí, ó. Ó, esse é o currículo da criança, olha aí. Tá aí, ó. Aí vai falar que o cara não é relevante academicamente? Olha o currículo do malandro. E um detalhe que eu tenho que salientar para vocês é o seguinte. Esse livro aqui, que trata sobre a inexistência do personagem Jesus como um personagem mitológico, ele é um livro revisado por pares. É um livro acadêmico revisado por pares, tá? Nenhum dos livros que Iago mostra aí é revisado por pares, nenhum deles ali tem relevância acadêmica, substância acadêmica, assim, a ponto de ser ali uma documentação revisada, como é que eu posso dizer assim, passar por todos os critérios que são necessários para uma publicação acadêmica. Mas vamos continuar aqui, ó. Nós temos aqui também Rafael Lataster, né, que ele vai aqui fazer também um livro, ó, Questioning the Historicity of Jesus, questionando a historicidade de Jesus, que também é um livro revisado por pares, também é um livro acadêmico. Olha aí, ó, será que não tem relevância acadêmica esse assunto? Olha aqui, ó, sobre a origem das escrituras cristãs, a evolução do Novo Testamento no século II. Então tá falando aqui, é um livro que propõe que toda essa questão editorial do Novo Testamento foi coisa ali do segundo século
e não coisa do primeiro século, tá? Não tem nada disso aqui, segundo essa obra aqui do David Trubisky, que também é uma obra acadêmica revisada por pares. Resetting the Origins of Christianity. Aqui, ó, Cambridge University Press, também uma obra revisada por pares, colocando a origem de toda a literatura cristã, muito provavelmente no segundo século, tá? Muito provavelmente no segundo século tá aqui essa obra, tá? Então tá aqui, ó, o autor é o Marcos Vicente e ele coloca ali, né, que essa questão do Novo Testamento também sendo composição muito provavelmente com assuntos que permeiam ali do segundo século em diante e não do primeiro século. Também é uma obra, como eu mostrei, revisada por pares, uma obra acadêmica. The Letters of Paul in the Roman Literary Contest, ou seja, aqui mais uma obra acadêmica da Nina, né, de Cambridge, aqui também revisada por pares, mostrando que muito provavelmente, né, até as epístolas que é ali atribuída a antes ali do ano de 70, né, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses, que provavelmente isso daí tudo reflete um período posterior a 70 e muito provavelmente segundo século, outra obra aqui acadêmica. E falando que não é relevante, hein? Que é só coisa de internet, hein? Cambridge deve estar na internet, né? Beyond the Quest for Historical Jesus. Então, outro livro aqui. Esse livro aqui, eu não sei se ele passou por revisão por pares, mas ele é da Sheffield Phoenix, né? Que seria também uma editora acadêmica, né? Que ele vai falar aqui, né? Ele como padre dominicano, né? E estudioso bíblico lá da Irlanda, ele demonstra aqui que provavelmente a Bíblia ela foi composta com base em personagens da literatura do Velho Testamento, né? E o que Richard Carey também mostra muito desse uso em The Unhistoricity of Jesus. Então assim, cara, aqui eu posso mostrar para vocês, ó, uma lista de historiadores, né, estudiosos, né, que levam o miticismo sério. Isso aqui é de 2022 no site do Richard Carey, tá? Que ele vai colocando aqui, ó, Thomas Brody, ele próprio aqui, né, o Rafael Lataster, Robert M. Price, Thomas Thompson, Philip Davis, Hector Avalos, Arthur Drod, Carl Rook, David Madison e por aí vai em diante, né? Aí a lista vai. Então vocês reparem que em apenas alguns segundos de vídeo eu tive que parar e trazer toda uma explicação refutando uma mentira. Ele falou assim, ó, eles não vão mentir para vocês. Realmente, eu e o Sabino não vamos mentir para vocês. Quem mente para vocês são eles. São pessoas como Iago Martins que mentem para vocês, né? Falando aí que é coisa de internet, que é algo que é pouco relevante na academia, quando é um assunto que está extremamente quente na academia, a cada ano que passa, novos materiais, novos livros revisados por pares, publicações acadêmicas, têm surgido em favor de que a literatura cristã é uma composição tardia, com autores, com literatura que é posterior, né, que é coisa ali do segundo século. Quer ver? Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Walsh, né, Robin Walsh, ela vai trazer aqui, ó, The Origins of the Early Christian Literature, né? Aí aqui o que acontece vai mostrar aqui que esse trabalho muito provavelmente são de autores altamente rebuscados, ali de provavelmente um contexto romano, né, da literatura romana. Aí vamos ver se essa obra também é acadêmica. E também é de Cambridge. Rapaz, também é uma obra acadêmica, também tem o DOI aqui. Rapaz. Então assim, só pelo iniciozinho do vídeo você já nota que o Iago Martins já começa com uma mentira, tentando induzir o público dele de que o miticismo é algo pouco relevante na academia, que ninguém está discutindo isso, que não tem publicação acadêmica, quando ele que está trazendo autores e livros durante o vídeo dele que não tem revisão nem por pares. Aí é complicado, né? Autores, inclusive, alguns devocionais. Aí complica. E o livro do Bart Ehrman que ele usa já nasceu refutado. Todo mundo já refutou lá quando surgiu o livro. Que eu vou mostrar para vocês nos outros vídeos, tá? Vamos só continuar aqui, porque é muita abobrinha que tem que ser refutada e é mais de 1 hora de vídeo aí pra gente refutar. Vai levar semanas refutando isso aqui, né?
argumento de que Jesus nunca existiu de fato. Mas esse é um argumento um pouco problemático, porque é um argumento que tem que conseguir provar a existência do movimento cristão. Onde é que surgiu? Não é os cristãos que têm que provar a origem do movimento deles com um Jesus, não. É a gente que tem que provar que isso daí não faz sentido, né? Sendo que a gente pega as epístolas paulinas, a gente vai ver os nomes lá, ó, é tudo nome latino e grego. Praticamente não tem nome judeu. Se tem um ou outro, é muito. Praticamente todos os nomes latinos, judaicos, o Jesus do Paulo é um Jesus celestial. Aí complica, né? Meu corego. Cristianismo. Como é que o cristianismo passou a existir? Como é que esse monte de Galileu começou a seguir esse homem como se fosse Deus e daí surgiram civilizações? Começou a seguir esse homem como se fosse Deus. Então ele já dá a entender que existe um homem. Ó como é que ele vai implantando na mente da audiência dele, né? Existia um homem, as pessoas foram seguindo esse homem como se fosse Deus. Que é praticamente a ideia do Bart Ehrman, né? Ele tá só vomitando a ideia do Bart Ehrman que não tem nenhuma comprovação. Vamos analisar aqui se esse argumento dele faz sentido? Ó, na cabeça dele a gente teria que provar como que Krishna, né, ele tem seguidores, já que, né, como é que pode Krishna não ter existido e ter milhares de hindus aí que seguem Krishna, né? Vamos ver um outro aqui, ó. Ó, esse aqui é um mitreu que tem embaixo da Basílica de São Clemente, né? Aqui vocês podem ver aqui a Basílica de São Clemente e tal. Ou seja, um local cristão que embaixo tem o culto a Mitra. Então como é que pode, na cabeça dele, Mitra não ter existido se houve seguidores de Mitra, né? Como é que pode isso? Como é que pode? Vamos ver aqui mais alguma coisa aqui, ó. Como é que pode o Orfeu, né, o orfismo, né, o culto a Orfeu, ele ter existido se não houve um Orfeu histórico, né? Aí complica, né? Então houve um Orfeu histórico na cabeça no argumento do Iago, né? Vamos ver aqui mais um. Como é que pode ter havido um culto a Esculápio, né? A Asclépio, se não houve um Asclépio histórico, né? Então teve que ter tido um Asclépio histórico para ter o culto a Asclépio. Na cabeça dele é isso. A mesma coisa vale para Hércules, né? Para outros personagens da mitologia. Ó, mito a Osíris. Como é que tem um culto a Osíris, né? Inclusive com Osíris ressuscitando dos mortos e etc, né? Vivendo lá no além, comandando as coisas lá, se não houve um Osíris histórico, né? Aí complica. Aí é complicado. Como é que tem o culto a Atis, né? A Atis, que também parece que tem história dele ressuscitando e tal, se não tem a questão do Atis histórico. Então tem que ter tido um Atis histórico no argumento do nosso queridíssimo, né? O Dioniso que também representa a ressurreição, essas coisas aí, né? Deus do vinho e tal, que tem muitas histórias parecidas ali com Jesus. Inclusive meu amigo Derek fez um vídeo muito bom sobre Dioniso, né? Como é que pode explicar o Dioniso, o culto a Dioniso, como é que surgiu o culto a Dioniso, se Dioniso não existiu historicamente, né? Aí complica, meu corego. Adonis, como é que o culto a Adonis surge, né? Se não houve um Adonis histórico, eu não tô entendendo. Pra quem não tá entendendo até aqui, eu tô sendo irônico, tá? Tô sendo irônico, eu tô mostrando, na verdade, vários exemplos de figuras mitológicas que foram adoradas, que tiveram o culto e que não existiram, tá? Simplesmente isso que eu tô fazendo aqui. Tô sendo irônico, ironizando aqui. Porque tem gente que não entende, né? Vamos lá. Baal, o Baal da Bíblia. Baal da Bíblia teve seguidores, né? E era tido também como um que ressuscitava e tinha um culto. Como é que surge o culto de Baal se Baal não existiu? Como é que pode um negócio desse? Rapaz, complica, né? Só que assim, galera, esses livros aqui, eles vão trazer uma perspectiva do porquê o conceito, né? Por qual motivo, quais eram as demandas que os cristãos ali do final do primeiro século, início do segundo século, estavam construindo a sua literatura, o seu mito, tá? Tem aqueles que dizem que é baseado, inclusive, em literatura judaica, ali do período interbíblico, tá? Para vocês terem ideia. Então, quais seriam essas motivações do surgimento do culto cristão?
seria a questão da destruição do templo, lá em 70, e as revoltas judaicas, como por exemplo a revolta de Bar Kokhba, ali no 2º século, 135 ali mais ou menos, tá? Então essas demandas, como diz inclusive o Reza Aslan, aqui em Zelota, né? Aqui em Zelota, ele diz que essas demandas, devido à revolta de judeus, etc., fez um clamor, né, político, ideológico, religioso surgir e que culminou na produção de textos menos nacionalistas, né? Textos que falem assim, ó, dê a César o que é de César, dê a outra face, né? Ame o seu inimigo, né? Como é que é? Esses reinos, esse território não é meu território é de outro lugar, não é isso? Então, quem tem a maior fé ao centurião romano, obedeça às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Pague os seus impostos com o termo apódote, tanto nos evangelhos quanto lá no Romanos, não é isso? Então tem toda uma construção propagandística, política, que explica como que esses textos podem ter surgido, né? Podem ter sido incentivados ali dentro de um contexto judaico-helenista ou judaico-romano, ou ambos, né? Pode ter sido ali uma miscelânea de ambas. Judeus helenistas com uma produção ali romana. Por isso que muitos situam o Evangelho de Marcos, inclusive em Roma. Esses autores que eu mostrei para vocês vão inclusive situar muito da produção ali do contexto romano. Seguir esse homem como se fosse Deus, e daí surgiram civilizações, vidas transformadas, casamentos restaurados, a defesa da vida dos fracos, das crianças, das mulheres, o fim da escravidão. O que é que explica a existência desse movimento e de todo esse impacto no mundo, se não... Meu pai, galera, olha o que esse cara falou. Ele deu a entender que a civilização, até a civilização humana surge, né? O casamento surge, né? Os direitos humanos surgem com o cristianismo, cara. É uma brincadeira isso, né? Isso é uma piada, né? É uma piada um negócio desse. Vamos voltar aqui para ver aqui rapidinho? Vamos ver aqui, ó. A defesa da vida dos fracos, das crianças, das mulheres, o fim da escravidão. O fim da escravidão. Cara, ele falou isso mesmo, o fim da escravidão. Galera, anota tudo isso aí que ele falou. Vamos verificar aqui um por um. Ó, até 445 a.C. da Era Comum, só tinha direito a casar os patrícios. Nesse ano, e através da lei Canuleia, o casamento é alargado a todos os cidadãos, permitindo-se também o casamento entre patrícios e plebeus. Aí aqui vai falar de outras leis ali no período, né, de Augusto, né? Então, assim, como assim o casamento é um negócio cristão, sendo que o casamento já existia em várias culturas, cara? Em várias culturas já tinha o casamento. Que papo é esse, mano? Vamos lá. Agora vamos ver aqui, ó. Prevalência. Mulheres que vivenciam violência ou agressão por parceiros íntimos ao longo da vida, né? Então aqui, ó. A maioria delas são cristãs, né? Aqui, ó. Católicas e evangélicas. 35,1% de católicas e evangélica 42,7%. Aí tem também as outras porcentagens, né? Espíritas, aí vai ter lá candomblé, umbanda, budismo, vai ter outras religiões também na pesquisa, mas a maioria das mulheres que sofrem violência são mulheres católicas, são mulheres cristãs. Se o cristianismo fosse algo tão bom, tão sólido para o casamento assim, então o número de violência doméstica entre cristãos deveria ser proporcionalmente inferior em relação às outras religiões. Não? Aí complica, né? Então o cristianismo ou outra religião qualquer não faz diferença, mas a gente vê aqui que faz. Apesar dos evangélicos serem em menor número na sociedade em relação, por exemplo, aos católicos, a gente vê que a violência doméstica entre evangélicos é maior do que, por exemplo, inclusive os próprios católicos, né? Esse é o amor de Jesus, ô glória. Brasileiros se divorciam cada vez mais e mais rápido. Então tu vê, tá aumentando o número de evangélicos no Brasil, né? O número de pessoas que aceitam Jesus, que se batizam. E olha aqui o dado aqui, ó. Dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. Ou seja, cerca de um divórcio a cada 2 casamentos em 2022. Então tá aí, né?
Tá aí, né, o casamento estável dos cristãos. Aí ele falou da proteção com as crianças, né? Aí olha aqui, ó. Relatório mostra abusos de crianças na Igreja Católica Portuguesa, né? Documento diz que pelo menos 4.815 jovens foram vítimas. Aí tem aqui, ó, né? Mostrando aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ó, Rio Grande do Sul. Pastor é preso por suspeita de estupro, né? Contra crianças e adolescentes em Capão do Leão, né? 4 meninos de 14 anos teriam sido vítimas de abuso, enquanto uma adolescente de 16 anos teria sido vítima de importunação sexual. O homem se aproveitava de condições de líderes religiosos, da condição de líder religioso, com o pretexto de estudar a Bíblia, né? Afirma o delegado. Pastor que usava a limpeza espiritual como desculpa para estuprar, né, crianças e jovens é preso em MS. De acordo com a polícia, homem de 59 anos usava a posição de líder religioso para atrair jovens em estado de vulnerabilidade social com a desculpa de que as ajudaria. Abuso na igreja francesa, que é da BBC, tá? 216 mil crianças foram vítimas de clero, diz inquérito. Aí complica, né? Ó, vamos ver o cuidado de Jesus, por exemplo, aqui no Novo Testamento com as crianças. Ó, Jerusalém sitiada. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Olha só em que Jesus está falando aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Olha aí o Jesus, hein, de amor e de paz, ó. Porque estes dias são dias de vingança. Vingança de quem? De Deus contra o povo, para se cumprir tudo que está escrito. Escrito aonde? No Velho Testamento, né? Que os autores do Novo Testamento se baseavam no Velho Testamento. Ai das que estiverem grávidas. Olha aqui a proteção com as crianças, né? E das que amamentarem naqueles dias. Olha a proteção das crianças aqui, ó. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então é o próprio Jesus, né? Trazendo ali dentro de uma diegese, um tempo diegético, ou seja, o autor está no futuro, narrando o personagem no passado, prevendo e falando que vai ser vingança de Deus, inclusive contra mulheres e crianças grávidas, pois pertence àquele povo. Olha aí o cuidado com as crianças de Jesus, né? Aí ele falou da escravidão, né? Que a escravidão, que a igreja foi contra a escravidão, que a Bíblia é contra a escravidão. Mano, olha só, eu podia fazer só um vídeo refutando ele nesse ponto aqui, mostrando todas as provas, documentações de que a igreja, que o cristianismo, que a Bíblia é pró-escravidão. Mas vamos ver aqui, ó. 1 Pedro 2. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. E aí ele vem dando uma justificativa aqui, né? Esse aqui é o vídeo do Tiago Braga, o tráfico de escravos e a origem da escravidão no Brasil. Aí ele vai usar aqui, né? Inclusive aqui, ó, um professor português que vai mostrar para ele as documentações, as fontes primárias que indicam que os escravos cristãos, né, tiveram ali a autorização papal para que eles pudessem vir nos novos povos, né, nos novos mundos descobertos, né, e escravizar as pessoas. Vamos ver aqui só um trechinho, ó. Demais ao professor João Pedro Marques, doutor em História pela Universidade de Lisboa e um dos mais renomados especialistas na história da escravidão africana e portuguesa do mundo, e que me guiou por essas fontes primárias tão valiosas. E eu coloquei... Aí aqui tá na descrição, tá? Aqui é a descrição dele que ele colocou. E aqui, ó, aí ele faz aqui, ó, Bula Dum Diversas, 18/6/1452, né? Aí, aqui ele vai falar ainda, ó. Papa Nicolau V autorizava os portugueses a conquistar e escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. Então o Papa autorizou escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. Então assim, precisa acreditar em mim que sou ateu? Não. É só ir lá, por exemplo, no canal do professor Tiago Braga, que eu tenho certeza que os cristãos, os conservadores, acham o trabalho dele muito bacana, né? Eu tenho certeza que gostam do trabalho dele. Então não é nem uma fonte ateia, não. Estou trazendo o professor Tiago Braga explicando isso, tá? Que aí vocês podem conferir lá onde ele confirma essa questão. Aqui, ó, Dum Diversas é uma bula papal emitida em 18 de 1452 pelo Papa Nicolau V, que concedeu direitos a Portugal para capturar territórios e escravizar populações na África Ocidental.
endereçado ao rei Afonso V de Portugal. A bula atribui a Portugal o direito sobre os territórios da África descobertos no início das eras das navegações, autorizar a reduzir a servidão perpétua os sarracenos, pagãos e demais inimigos de Cristo. Ai, meu pai, aí complica, né? Romanos Pontifex foi uma bula pontifícia emitida pelo Papa Nicolau V para o rei Afonso V de Podata de 8 de janeiro de 1455. Nesse documento e na sequência Adum Diversas, o Papa reconhecia ao reino de Portugal o seu rei e sucessores o seguinte: a propriedade exclusiva de todas as ilhas, terras, etc. De lá trouxeram para Portugal escravos, guinenses e negros, alguns capturados pela força, outros através de comércios / contrato lícito. Rapaz, né? Aí complica, né? Então tu vê, na cabeça dele, o cristianismo libertou o mundo da escravidão. Mas o Novo Testamento e o próprio Jesus são pró-escravidão. O cristianismo invadiu os novos mundos escravizando. Antes disso já tinham escravos. Tu entende, cara, um bagulho desse? Êxodo 21, lê lá, escravos. Deuteronômio vai falar sobre escravidão, Levítico, escravidão, etc, etc, etc. Cara. A Bíblia inteira fala de escravidão. O Novo Testamento inteiro fala de escravidão. Olha só aqui, ó, Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que é escravo, tá? Que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aqui, ó, o Jesus contra a escravidão aqui, ó. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha aqui, ó, Mateus 24, 45 e 51, ó. Feliz o escravo, aqui não é servo não, é escravo, que servo dá a entender que é empregado, né? Que o seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo que possuo. Aí depois diz assim, ó, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente, e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então esse é o Jesus de amor contra a escravidão, né? Que ele usa analogias, né, parábolas com escravos para mostrar que o escravo que não serve corretamente vai ser castigado duramente, né? Aí complica, né, meu corego. Aqui, ó, como viviam as pessoas escravizadas pela igreja no Brasil, ó. As grandes instituições religiosas do Brasil colonial e imperial tiveram negros escravizados. E indígenas também, né? Ó, e muitos. Pesquisas recentes apontam para o número de escravos muito acima da média do que havia nas grandes propriedades rurais. Práticas de incentivo à procriação para aumentar a quantidade de mão de obra e até mesmo uma tabela de preços para quem quisesse comprar a alforria, com critérios específicos para precificar cada ser humano. E aí vai, né? E aí vai por diante aí, né? Ó, evangélicos compõem a maioria nos presídios, mostra pesquisa. Do Paulo Lopes, o sociólogo Clemir Fernandes é coordenador de uma pesquisa que constatou, entre outros dados, que os evangélicos são incontestavelmente, está até entre aspas aqui, né? O grupo mais numeroso e disseminado nos presídios, principalmente no Rio de Janeiro. A pesquisa Assistência Religiosa em Prisões do Rio de Janeiro, um estudo a partir da perspectiva de servidores públicos presos e etc. E aí por aí vai, né? Só até aqui, para vocês terem ideia, foi 40 minutos de gravação e eu tô no minuto 2 e 18 do vídeo dele. Para vocês verem o tamanho de absurdos que ele proclamou do início ao fim. Né, do início ao fim. E ele falou que ia trazer coisa diferente. Eu estou esperando até agora coisa diferente. Para finalizar, aqui ó, no próprio autor que ele cita, né, o Bart Ehrman, ele fala aqui de, por exemplo, Peregrino, né, que foi um cara que, um sátiro, né, Luciano, esse sátiro, ele inventa algumas histórias sobre esse peregrino e ele conta que as pessoas começavam a acreditar nas histórias que ele estava inventando. Né, esse cínico, não tem o significado de hoje, né? Tava inventando essas histórias de corvos, caramba, quatro, e a galera tava acreditando. Então, só para respaldar que movimentos, vários deuses, vários cultos surgiam com qualquer coisa que você falasse, com qualquer coisa que você inventava. Não é hoje não é assim? Como é que, por exemplo, o Iago Martins explica os Mormons, cara?
O cara não foi lá e inventou que teve um encontro com Deus, com Jesus, que recebeu a revelação do anjo Moroni. Não tem a cientologia, que reúne aí, ó, milhões de pessoas no culto da cientologia. Não tem vários cultos aí de alienígena. Então, cara, é assim, com 2 minutos e 18, eu gravei aqui, ó, 42 e 30 segundos, né? Agora, e agora eu vou editar o vídeo, né? Eu vou editar, vou tirar as partes cortadas, né? As partes que eu falei, coisa repetida. E aí, trazer aqui a edição para vocês. Então, para responder 2 minutos e 18 das besteiras do Iago, eu levei quase que o mesmo tempo dele do vídeo inteiro. Que é a proporção que o próprio Pirula fala, né? Que você gasta muito mais tempo para pesquisar e desmentir. E ainda faltou muita coisa aqui. Cada coisa dessa daí que ele falou, poderia fazer um vídeo inteiro só para cada coisa, né? Faltou muita coisa ainda para desmentir a loucura que ele está trazendo nesse vídeo aí, que vai ser uma série aqui no canal. Então essa daqui é a parte 1. E se você quer se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo. Aqui eu vou deixar o vídeo que eu fiz em resposta para ele. Aqui uma playlist com recomendação, o botão para se inscrever. Beijo, fui! Aguarde os próximos vídeos. Tamo junto, valeu!